tragédia. Olá, pessoal. Mais uma vez, você que está ligando o seu rádio ou que está atento ao seu Facebook, a gente retornando a esta janela da cidadania, porque aqui a gente não deixa você sentado à beira do caminho sem nenhuma resposta em hipótese alguma. Doutor Navarro, e aí, essa questão da depressão é uma coisa só de rico ou quando pobre tem é frescura? Boa pergunta, professor Barroso. Quando eu digo frescura é porque foi um ouvinte que perguntou, disse que os parentes estavam dizendo que a filha dela era com frescura, com mimo, porque depressão é uma coisa de rico. Não, na verdade assim, a depressão ela não é seletiva, tá? Ela não é uma coisa que é só para rico, ela não é uma coisa que é só para pobre. Existem muitos mitos, existe muita falácia, existe muito preconceito social e o que é pior, existe o deboche sobre a depressão, que acaba virando um bullying, né? Porque a pessoa já está deprimida e ainda ouve das pessoas comentários depreciativos, ela vai se sentir duplamente mal porque ela está acometida de uma doença que é séria, né? Que existe, e ainda não vai ter da sociedade o respeito. Então, assim, respondendo a essa mãe, depressão ela não é uma frescura, depressão ela não é uma manha, tá? Depressão ela não é um capricho. Porque tem gente que pensa assim, depressão é uma manha. A pessoa chega, a pessoa não está afim de fazer alguma coisa, chega e diz pro outro, eu tô triste, tô um pouquinho triste e acho que... hoje eu não vou para a faculdade não porque eu tô um pouquinho triste. Hoje eu não vou para o trabalho não porque eu não estou me sentindo bem, né? Claro que existem pessoas que usam desse argumento, né, de maneira de má fé, justamente com a intenção de fato, não cumprir seus deveres. Existe. Mas é justamente porque existem pessoas que usam esse discurso de tô tristinho, tô triste, não vou fazer isso porque não estou bem hoje, que aí as pessoas começaram a achar que sempre que alguém disser isso é manha e frescura. Não. Existem aquelas pessoas que estão tristes por um quadro de realmente adoecimento psíquico, sofrimento emocional, né? Diagnosticável, uma doença mesmo. Aliás, hoje a gente já substitui a palavra doença por síndrome, depois isso é assunto para outro momento. Uhum. Mas assim, existem pessoas que têm a depressão, de fato, né? Ela não é uma manha, ela é uma questão de saúde, sim, tá? Aquela história de, tá deprimido porque não tem um balde de roupa suja para lavar, é um comentário extremamente cruel, porque a pessoa, hoje o que a gente hoje o que a gente costuma dizer é o seguinte, para além da depressão maior, né, que é a depressão clássica, que é da qual todo mundo fala, existe o que a gente chama, no Código Internacional de Doença, de transtornos do humor, que é uma família. Os transtornos do humor, em quase toda a sua maioria, vão ter sintomas depressivos. Então, a pessoa pode ter sintomas depressivos, né, e não necessariamente ser a depressão propriamente dita, mas os sintomas são muito parecidos com o da depressão, tá? O que vai diferenciar se é depressão ou não são uma série de critérios que talvez não dê tempo para falar agora, mas só para ser prático e responder a essa mãe, não. Sua filha, ela pode estar realmente deprimida, né? Essa coisa de não querer fazer as coisas por estar triste, não é frescura, não é manha, não é desculpa esfarrapada, ela pode realmente estar. Conselho, procura um bom psicólogo ou um bom psiquiatra para que eles para que eles façam a devida avaliação, se chegue a um diagnóstico, e aí a gente vai concluir se a pessoa está deprimida realmente ou não. Veja bem, aí é um assunto bastante sério e inteligente, porque Machado de Assis, parece-me não, verdade, escreveu um livro chamado O Alienista, e tinha um personagem chamado Dr. Bacamarte, e que queria botar todo mundo na Casa Verde, queria internar todo mundo, dizendo que todo mundo era doido. Discordou dele um pouquinho, vamos laçar esse cara e botar na Casa Verde. É uma obra-prima do Machado de Assis, é um dos maiores escritores do mundo, eu considero o Dostoiévski das Américas, né? O Dostoiévski é o autor dos Irmãos Karamazov, Crime e Castigo, Recordação da Casa dos Mortos, Os Demônios, O Idiota, Noites Brancas, Memória do Subsolo, né? E etc. Mas aí, no caso que o doutor falou, realmente, como descobrir que aquilo não é uma manha, porque o perigo todo está no bullying, está em
em ficar gozando com a cara das pessoas, desfazendo de um adolescente, de um ser humano, e a pior coisa do mundo é você ser ferido desta maneira. E como detectar se aquilo não é uma manha, não é um dengo, ou um álibi para não fazer determinadas coisas? E tem como detectar? Veja só, é aquele velho ditado, a gente consegue enganar as pessoas por algum tempo, mas ninguém consegue enganar todo mundo para sempre. Então, assim, Isso é verdade. aquela pessoa que simula um estado de tristeza ou, enfim, de comprometimento de humor para não fazer as coisas, em algum momento ela vai se escapar. Você vai ver ela triste, daqui a pouco você, enfim, daqui a pouco você vê que de fato ela estava apenas mentindo, né? Os sintomas depressivos, eles são quase sempre inequívocos. Porque a depressão ela não vem com sintoma só, ela não vem somente com a queixa de tristeza. A pura e simples e isolada queixa de tristeza não é suficiente para caracterizar a depressão. Certo. Então, se a pessoa diz eu estou triste, eu vou fazer isso porque eu estou triste... Mas, por exemplo, ela diz que está com depressão, mas ela está tomando banho, se perfumando, está se maquiando, está comendo o mesmo volume, ingerindo o mesmo volume de alimento que ingeria anteriormente, né? Aí são sinais de que ela não está deprimida? Não necessariamente, porque olha só, depressão existe em vários graus, né? Um deprimido moderado, ele pode continuar conseguindo dar suporte e manutenção a algumas coisas do seu cotidiano, ele não largou o cotidiano por completo, e pode não estar sendo capaz de fazer outras coisas. O que tem que se observar muito mais é quando a pessoa não está sendo observada, quando, né? Quem está observando ela, procurar observá-la no momento em que ela não se perceba ou não veja que está sendo observada, e aí você começa a verificar como é que está o comportamento dela. Porque quando você não está sendo observado, aí você, se for uma mera dissimulação, né? Você aí relaxa e assume aquele comportamento não deprimido. Mas, por exemplo, uma pessoa que está lá, ela não sabe que você está atento ao comportamento dela, mas ela passa o dia inteiro sem sair do quarto, né? Ou tem a hipersonia, que é aquela pessoa que procura dormir muito justamente para não sofrer a tristeza da depressão. Então, para fugir dos problemas. O sono é uma fuga. O sono é uma fuga. Está dormindo muito. Ou os pais viajaram e ela poderia, se não estivesse deprimida, assim que a mãe escapuliu da casa, o pai vai para a rua, uhul, liberdade. Acabou a farsa, mas assim, o pai e a mãe diz que vai viajar, saem, daqui a pouco voltam, né? E a pessoa continua trancada lá no quarto. A pessoa que está lá deprimida no quarto não sabe que os pais estão em casa. E o pai passou o dia inteiro e viu que o filho não sai do quarto um minuto, nem para comer, nem para higiene pessoal, nem para nada. Já é para se suspeitar. Né? Aquela pessoa que você vê que no fundo gosta muito de uma coisa, muito, né? Tem, sei lá, a profissão, ou tem um hobby. Gosta de ouvir música. Ouvir música, enfim. Aquela pessoa que tem um prazer na vida e que você sempre percebeu que ela sempre teve uma relação de muita constância na vinculação com aquele prazer, que de repente ela para de fazer aquilo, também já é muito suspeito. Porque assim, é muito fácil a gente dizer que está triste para não fazer uma coisa que é desagradável, mas ninguém vai dizer que está triste para fazer uma coisa que lhe dá prazer. Entendi. Se você vê uma pessoa que abre mão e começa a parar de fazer uma coisa que para ela sempre foi historicamente muito prazerosa, e ela de repente para de fazer aquilo, já é também um outro bom indicativo. Vem cá, fazer sexo, por exemplo, é uma questão prazerosa, doutor Marcelo Navarro? Quer dizer, para quem está em forma. No meu caso, eu já estou batido lá. Miguel Falabella, que é um cara que eu considero inteligentíssimo, né? Embora tenha uma personalidade lá um tanto quanto instável, né? Um homem que tem lá, dá os pitis dele, mas é um homem muito inteligente, um grande comunicador. Ele tem uma frase... O homem é petit. Eu acho que hoje em dia não tem mais essa questão de gênero, de que existem comportamentos típicos de mulher e de homem, né?
Existe homem mal amado, essa coisa de dizer que só existe mulher mal amada, não existe homem mal amado também, né? É o que mais tem, inclusive Então... dentro do armário. Se abrir os armários, é gente pulando demais. É bom que não abra de vez, né? Porque não vai ter, vai ter problema. Pois é. Miguel Falabella tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz assim, sexo é igual chocolate. Mesmo quando é ruim, é bom. Então, assim, eu particularmente, Você gosta? Eu sou entusiasta. Ah, você é entusiasta? Tá Recomendo, né? Claro que sem promiscuidade. Como diz assim, tem contraindicação? Bom, olha aí, Noel. Sexo tem contraindicação? Vamos ver, doutor Navaldi. Tem porque os medicamentos, as terapias que a gente tem, contraindicação, porque tem remédio, tem muita contraindicação, né? Não. E sexo tem? Olha, sexo tem contraindicação quando alguém de quem você não gosta, né? Quando ele é promíscuo e abusivo e sem camisinha. Eu diria que essas são as contraindicações. E se faz sexo com quem não gosta? Rapaz, tem muita gente que faz, né? Tem muita gente que faz pelo ganho secundário, faço sexo sem me dar alguma coisa em troca, eu não estou falando da prostituição. Não, porque acho, inclusive, que até de mulheres casadas, né? Que estão casadas e não amam o marido, está casada ali porque o cara tem um bom status social, uma boa conta bancária, né? De uma família nobre, entre aspas, e ela se deixa aprisionar daquela gaiola que vai lhe trazer infelicidade. Aí ela pode estar fazendo, ou um homem também. Isso, né? O sexo por coação. Você não quer, mas aí o cara diz, você é minha esposa, hoje vai ter que fazer, não adianta tentar desculpa da dor de cabeça clássica. E aí ele faz o quê? Se ela não quer, ele vai fazer Vira e dorme, Pedro. Ele dorme. Como é que ele vai dormir? Vai no banheiro, Pedro, pega uma revista e resolve o problema, Pedro. Nosso colega acabou de dar uma solução. Existe chamado sexo solitário. Então você vai lá, 5 judeus contra um árabe, como diz o ditado. Ô Pedro, e aproveitando esse momento, a gente quer ressaltar, porque assim, o sexo era uma das obrigações do casamento, né? Então quando você casava, você, pela lei, tô falando da lei, não tô falando da parte emocional, do ato, enfim, tô falando da parte jurídica. Era obrigação. A mulher ou o homem, querendo ou não, era obrigado. Inclusive, você poderia pedir o divórcio fundamentado em um... Se ela não quisesse fazer por falta de um dos deveres da obrigação, um dos deveres do casamento, que era o sexo. Estava na lei, meu amigo. No Código Civil. Estava na lei. Então, ela é obrigada a fazer. É obrigada a fazer. E se não fizer, seja inclusive um dos motivos para o divórcio. Hoje não. Isso é superado. Veja o quanto a mulher sofreu e ao longo da história, não só a mulher, mas homens também, porque tem casais, como é que chama o nome certo? Homoafetivo, que naquela época que não existia lubrificante, essas coisas todas tal, e eram obrigados, era um estupro, né? Era uma espécie de estupro. Pastor Reinaldo, você que está aí bem atento, está na nossa bancada, vem cá, se no caso aí, você além de pastor, você é homem, né? É homem mesmo, né? Não, certo. Então é o seguinte, no caso, digamos, não é o seu caso, mas digamos que você não fosse pastor e sua esposa, e que não fosse sua esposa, você fosse outra pessoa e fosse fazer sexo com ela, você está disposto como um atleta sexual que você é, então, aí ela disse, não, eu estou indisposta hoje, eu não quero. Como é que você agiria? Bom dia a todos e eu quero agradecer mais uma vez nosso professor Pedro Barroso. Por essa pergunta? Essa pergunta também é uma oportunidade. Vou explicar isso aqui. Pedro, só tem uma forma, quando a Bíblia fala que após o casamento a pessoa se torna uma só carne. É nesse momento do sexo. Os dois se tornam um. O sexo, ele é bênção de Deus. Então, assim, eu tenho certeza que quando existe um amor, eu acho que o cara já está trabalhando, onde ele estiver, ele já está pensando na esposa, está pensando na mulher, ou vice-versa. Então, o que está acontecendo? Essa coisa da desculpa, da dor de cabeça, são o homem achar que ele é o cara e maltrata. Ele maltrata, existe essa coisa. Ou a mulher que achar que ela é a dominadora. Isso não é legal. Eu até brigo, falo assim, eu não sou canário para você me bater, que canário tem que bater para foguear, né? Então, tem mulheres hoje que parece que o marido é canário, tem que estar batendo ou maltratando para foguear. E não existe isso. Sim, como é que é bater de que de cima? Aquela coisa da imposição, né? Eu acho que não existe, nem Deus trabalha com imposição. Deus convence, Deus conquista. E nós, como nós homens somos aquela pessoa para
conquistar. E eu tenho certeza que qualquer homem que tem esse talento de conquistar, e com certeza que até se tiver com dor de cabeça, ela sentindo algum tipo de dor, ela vai estar... Toma o Tilenol. Vai dormir, tá? né? Rapaz, que resposta bacana. Então você, pastor Reinaldo, então você é este cara, né? Na verdade... Você pessoalmente é este não, cara? eu não era esse cara. Não era. Eu já vivi momentos de crise no meu casamento. Por causa do sexo? Não, por causa da minha mulher, ela ser aquela pessoa autoritária, muito autoritária. Mas ela lhe chegava a lhe bater Aquela coisa e de tal. dominar. Nunca apanhei, não. O meu defeito é falar a verdade. Não, Eu, como tá legal, pastor, eu tá já tive bacana. um momento de quase um divórcio, entendeu? Mas assim, o bom de tudo da história é quando eu entendi que eu não devo culpar ela. Eu entendi que eu tenho que reconhecer. No momento do meu reconhecimento, Isso é a grandeza. eu ver os meus defeitos, fez ela também ver os defeitos dela. Então, assim, nada de trabalhar com imposição. Todo homem ou toda mulher que trabalha com imposição é um casamento destruído. Bom, olha aqui, vamos ver o nosso psicólogo de plantão, doutor Marcelo Navarro. Ô, Pedro, rapidinho, deixa eu falar só uma coisa, doutor, acho que o senhor pode até acrescentar no final, Pois não. porque não é tão técnico quanto o especialista, mas o que todo mundo passa por isso, pastor, eu também já passei por quase separação devido a esses fatos. E uma coisa, doutor e ouvintes da rádio, do programa, é assim, a recíproca é verdadeira, né? Então, quando o homem, ele não quer fazer sexo e acontece, porque antigamente era assim, se você não quisesse ficar com a menina, bichinha, viadinho e tal, desculpa o termo, né? Mas era assim que funcionava. Naquela Então, época era assim. era bem assim. Você não estava afim de ficar com a menina, mas você era obrigado, porque não, você é homem, você Entendi. tem que ficar, você é o macho, né? O alfa e tal, aquela conversa fiada toda, enfim. E é natural, a gente tem que aprender. Às vezes você não dá com vontade, o homem. E minha mulher entende bem isso, eu também entendo, às vezes, pô, você teve um dia carregado, trabalho, você está preocupado com a prova, não tá bem, e eu acho que o ato sexual tem que ser uma coisa prazerosa para os dois, então a gente não pode tratar como obrigação. Então, é isso que eu queria só pontuar como leigo, né, da área, para que o doutor possa... Doutor Marcelo Navarro. Possa fechar com brilhantismo, né? Bom, eu gostei muito do que eu vi aí do pastor Ribeiro. e do nosso colega aí, do nosso bacharel e Ribeiro. Você tem a OAB? Não, tem uma OAB, mas eu não posso advogar por eu assumi o cartório, né? Então a gente... Em todo caso, doutor... Advoguei muitos anos, advoguei. Bem, então, gostei muito do comentário do pastor e do doutor Ribeiro, porque na verdade, assim, a gente brincou um pouquinho, né? É verdade. Mas agora dando uma resposta mais dentro da área da saúde, não. E brincar é importante para descontrair. Claro. Mas assim, sim, existem casos em que o sexo ele não é recomendável, agora falando um pouquinho mais sério. Primeiro, quando ele realmente não é consensual, tipo, quando só uma das partes quer, como bem foi colocado aí, tipo, às vezes no casamento, só porque você está casado, você acha que o outro está obrigado a fazer sexo com você quando ele quer ou quando ela quer, né? Então, não. Duas pessoas podem se amar e um dia uma delas não querer e a outra tem que entender. Então, quando é que o sexo não é saudável? Quando ele não é consensual, quando uma das duas partes está fazendo sem querer, quando a pessoa está em dúvida se ela está sendo portadora ou não de uma doença venérea, sexualmente transmissível. Se você tem dúvida, se você em algum momento teve uma relação sexual com um parceiro ou uma parceira sei lá, casual e você não sabe e teve a imprudência e a irresponsabilidade de fazer sem camisinha, você é possivelmente alguém que pode estar com alguma doença sexualmente transmissível sem saber. Então, quando é que a gente não deve falar de sexo? Quando ele não é consensual, quando você tem suspeita de que há a possibilidade de estar portando uma doença sexualmente transmissível para não passar isso para o outro, né? Também não é recomendado. Vá primeiro então fazer seus exames para ver se você não tem nada, né? Deu tudo negativo para não passar isso para ninguém. Sim, tem alguns casos de pessoas que têm limitações, comprometimento na cardiovasculares, né? Principalmente à medida que a gente a idade vai avançando, e em que um sexo um pouquinho mais apimentado pode levar a pessoa a um infarto, alguma coisa assim. Então, tem pessoas que... Mas isso assim, é bem mais lá para adiante, Com a né? idade a partir assim... Ou jovens que tenham algum problema, uma arritmia... Pedro ficou preocupado. Estou preocupado agora. Eu fiquei preocupado agora. Ou um problema cardíaco em que, quando qualquer esforço mal exigido do coração, você pode ter um problema. Mas isso também é raro, né? Enfim, eu diria que esses são os casos. Outra coisa, claro, também o sexo promíscuo, ele absolutamente não recomendável. O que é sexo promíscuo?
segundo a Organização Mundial de Saúde, promiscuidade é quando você tem mais de 2 parceiros sexuais por ano. Você vê que é um conceito bem rigoroso de promiscuidade. Eu concordo. Tá puxado, né, Pedro? Meu conceito de promiscuidade é outro. Eu acho que promiscuidade é quando você faz sexo com alguém por quem você não tem sentimentos, o ato puramente mecânico, ou quando você faz disso um vício, porque tem pessoas que são viciadas em sexo, né? No caso da mulher, ninfomaníaca. No caso do homem, é satiromaníaco. As pessoas, inclusive, é até uma coisa interessante de dizer assim, as pessoas falam, fulano é ninfomaníaco. Não, o homem nunca vai ser ninfomaníaco. O homem é satiromaníaco. E ele com priapismo eterno. Vamos, esse assunto é bom para o próximo programa, bacana isso aí. Eu quero dizer que a gente já está chegando ao final do nosso programa, mas, doutor Tiago, eu gostaria que o senhor olhasse para aquela câmera ali e se despedisse dos nossos ouvintes. Agradecer a todos pela atenção, agradecer ao Pedro Barroso, a todos aqui na mesa, o pastor Reinaldo, o nosso excelentíssimo Marcelo Navarro, doutor Ribeiro, Adi Noel, o Valdeci que está ali. Agradecer a todos e que todos tenham um bom dia. Obrigado pela atenção. Ok. Suas considerações finais, doutor Ribeiro, que a gente já está com o horário apertado, né? Queria me despedir, agradecer mais uma vez a oportunidade. Você vê que toda vez que a gente vem aqui, a gente agrega conhecimento, né, de outras áreas, e até às vezes do ouvinte, né, que traz algum conhecimento. Então, esse programa maravilhoso, e agradecer, né? Agradecer a Deus por ter essa oportunidade e agradecer a todos aí da bancada. A bancada é excelente dia a todos aí. Ok. Suas considerações finais, pastor? Pedro, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por todos aqui da bancada, e esse tema foi muito bom, e fico muito feliz por essa oportunidade que você nos dá. Que Deus assim abençoe. Ok, Driele, suas considerações ali finais. Um bom dia a todos, obrigado pela audiência, né, nos ouvindo aqui nessa manhã, e até o próximo sábado. Ok, doutor Marcelo Navarro, o próximo tema da próxima semana vai ser essa questão de sexo, depressão e sexo. Pronto. Suas considerações finais olhando para a câmera lá, né? Bom, enfim, mais uma vez obrigado, professor Pedro Barroso, pela oportunidade, né? Eu não estaria aqui se não fosse pela sua sensibilidade em ter um dia me escutado e ter decidido me chamar. Muito obrigado por essa oportunidade. Agradecer a audiência, agradecer a todos os colegas de mesa também. Como o doutor falou, a gente sempre aprende muito quando vem aqui uns com os outros. E muito obrigado à audiência também. Ok. Pessoal, pense em tudo que foi dito aqui. Um forte abraço. Fique com Deus Todo-Poderoso. Fale bem de mim. Um beijo para quem gostou. E 2 para quem não gostou. E Franklin, que estava debaixo ali, esperando a chuva passar debaixo da marquise, acabou de chegar. Ok? Um abraço, Adi Noel. Cidadania. Direitos e deveres. 97,7